Eu posso ir para onde eu for e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Esses daqui são moradores do município de Caetés. E essa é a vida deles junto desse ruído, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sem direito a folga ou feriado, do lado das hélices que alimentam energia para Pernambuco. O ruído é constante, imparável e suficiente para deixar qualquer um louco. E esse é só um dos problemas que vieram com as enormes hélices do futuro. Fica difícil de imaginar que o sonho da energia sustentável, uma coisa que sempre ouvimos ser boa, de repente mostra que tem lados horríveis. Todo mundo escutou na escola que o futuro será sustentável e energias limpas são melhores. E agora que o futuro chegou, descobrir os defeitos graves que prejudicam a vida de muitos é de partir o coração. Com todos os livros de ciência da escola e atenção na mídia e reportagens, nos vendendo uma energia perfeita desde pequenos, agora essa energia limpa está falhando. Qual é a perspectiva para o futuro? Por que gastar bilhões nessas usinas eólicas? Como essas usinas afetam as pessoas em volta? E como uma empresa holandesa planeja bater de frente com esse descaso e levar a geração de energia limpa ao próximo patamar? O vento vem acompanhando a humanidade como uma forma de energia desde sempre. Ele é usado em moinhos, em barcos à vela e até alguns protótipos de geradores a vento existiram no começo da Revolução Industrial. Mas foi na segunda metade do século XX que o mundo começou a se conscientizar dos impactos ambientais que os combustíveis fósseis têm no mundo. Assim surgiu a necessidade de uma nova forma de energia que tirasse vantagem dos ciclos naturais da Terra. Então, a ideia que morava nos livros de ficção virou uma área séria de pesquisa e avanço para transformar os ventos mais fortes em luz e calor para todos os seres humanos na Terra. Logo, o entusiasmo por uma nova matriz energética foi contaminando a esperança da nova geração. E não era raro ver nas escolas, entre as décadas de 80 em diante, professores pregando sobre reciclar, ecologia e desenvolvimento sustentável. E eu mesmo lembro do professor de geografia falando bem das energias solares, eólicas e hidrelétricas e como elas eram muito melhores do que a energia suja que queima de carvão e petróleo. Logo, o fogo vai parar de ser a fonte de energia da humanidade. Foi a frase que encapsulou o sentimento da época. E com novos carros elétricos começando a competir em pé de igualdade com carros a combustão, o futuro pensado ontem está chegando a passos largos no presente. Mas embora essas opções elétricas para carros que ficam melhores com o tempo, a diversificação da geração de eletricidade e a famigerada agenda ESG, buscando uma maior responsabilidade ambiental com as empresas, todo esse discurso de estarmos muito próximos de poder declarar que vivemos de modo sustentável não passa de uma mentira. Isso porque, por trás de toda essa sustentabilidade promovida pela mídia, ainda existe uma poluição invisível, mas não menos poluente, que acontece independente de quantas garrafas PET viram camiseta sintética de time. Eu estou falando da poluição das baterias. Baterias, tanto as pequenas nos celulares quanto as grandes dos carros elétricos. São feitas de íons de lítio, um metal leve, porém bastante reativo e poluente. Essas partes são importantes para o problema que teremos no futuro. Por ser leve, é necessária uma quantidade grande deles para uma carga decente. Por ser reativo, ele pega fogo ou até explode em certas condições, deixando qualquer trabalho de reciclagem potencialmente perigoso e pouco lucrativo. E por ser poluente, significa que essas grandes baterias bombas relógio, que ninguém consegue reciclar propriamente, acabam empilhadas por aí em grandes quantidades. Essa situação pode acabar gerando até mais poluição do que a média de baterias de carro descartadas impropriamente. Então o mundo verde e sustentável que está chegando é apenas um truque de esconder de onde vem a poluição e varrer para baixo do tapete a energia suja, sem ter que lidar com a sujeira que a energia limpa causa. É claro que a energia limpa e sustentável tende a ser a melhor para o planeta e assim para todos nós. Mas nesse canal eu vou a fundo nessas falácias que nos venderam a vida inteira para mostrar para você que o problema das baterias são só o topo do iceberg. E essa eletricidade que vem dos ventos talvez não seja tão limpa quanto se pensa. A iniciativa começou em 2002. O governo inaugurou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, para fomentar a adoção da energia eólica pelo Brasil. Com o Nordeste brasileiro tendo os ventos prevalecentes mais fortes de qualquer região do país, foi naturalmente escolhido como anfitrião de um investimento massivo nessa empreitada. Dos 1.647 empreendimentos eólicos no Brasil, 1.486 estão no Nordeste, produzindo lá o equivalente a 26 gigawatts, ou 13,1% da matriz elétrica da região.
Esse mercado ainda está em constante expansão pelo Nordeste, criando novas empresas e até tendo participação das maiores do mundo, como a americana General Electric. E é claro que a criação de novos empregos atrelada à diminuição dos gases de efeito estufa são muito bem-vindos no nosso mundo moderno. Mas então, é quando nós olhamos para o custo é que a coisa muda de figura. Os parques são geradores de energia, mas não economicamente eficientes. O preço do megawatt por hora para essas usinas fica consideravelmente mais caro do que a das hidrelétricas. E isso contando que de 10 em 10 anos é necessária a troca das hélices, reparos no motor e outras coisas assim que deixa muito caro o seu custo operacional. Enquanto a manutenção de hidrelétricas é mais barata por não precisar de partes tão complexas, nem trocas tão constantes. Se elas são caras e produzem menos, por que são propriamente incentivadas? Afinal, existe um custo de oportunidade sendo perdido aqui, pois para cada parque eólico construído, a mesma quantidade de dinheiro deixa de ser aplicada em outros métodos e soluções que poderiam ser investidos em outras energias limpas que servem o Brasil, como a hidrelétrica ou solar. Mas o governo não pensa assim, e já em 2023, um total de 200 bilhões de reais estão chegando nas empresas dos parques eólicos até março de 2024. O objetivo aqui é ter uma presença tão grande de energia eólica que a competição entre empresas forçará os preços a baixarem. Desde que introduzidas no Brasil, as empresas de energia eólica têm vivido apenas de promessas e sonhos, sem muitos resultados. Contudo, a hipocrisia e o descaso dessas usinas eólicas já são bem conhecidas. Eles se vendem como o futuro, tomam recursos bilionários, mas o que nos entregam de retorno? Para quem esse serviço está sendo realmente efetivo? O primeiro ponto que acaba com qualquer ilusão de preocupação com o meio ambiente desses projetos é o impacto ambiental que eles geram. Eu imaginava que a pegada ambiental dessas hélices enormes não seria tão grave quanto a fuligem dos combustíveis fósseis, porque não tem produção de gases do efeito estufa. Mas então, lembrei de que essa usina precisa ser construída em algum lugar. E é aí que a energia eólica se torna prejudicial ao meio ambiente. Devido à necessidade de espaços vastos, desocupados e longe dos centros urbanos, as grandes hélices são feitas no meio da caatinga para fornecer energia para essa parte do país. No entanto, essas regiões também são lar de uma fauna e flora frágil. E como as empresas estão lidando com o problema de existir nesse ambiente? Bem, elas não estão. Os parques simplesmente ocupam áreas extensas de mata virgem. Como em toda boa construção, há pistas largas o suficiente para que os caminhões transportem as peças necessárias para as usinas, e a área ao redor da turbina deve ser desmatada para facilitar a manutenção. E assim por diante, com todas as turbinas. O resultado é uma floresta que parece um queijo suíço, onde os buracos na vegetação são ocupados por máquinas enormes e barulhentas. E pode apostar que isso é ruim para os animais. Na área de proteção ambiental, Boqueirão da Onça, por exemplo, existem 4 parques eólicos. Isso garante uma presença constante de humanos e veículos que transitam regularmente. As pistas e hélices cortam caminhos estranhos na mata, junto com o ruído constante, causando danos a espécies em extinção. As onças, tanto pintadas quanto pardas, estão em risco de extinção, com apenas 250 da espécie pintada e 2.500 da parda em toda a caatinga. O monitoramento de uma onça nessa região revelou que esses animais têm medo do barulho constante das turbinas. Afinal, para muitas espécies, esse ruído constante significa perigo. Logo, eles tendem a evitá-lo. Isso significa que, em alguns casos, a jornada de alguns minutos para conseguir água se transforma em horas, forçando os animais da caatinga a evitar esse barulho desconhecido de carros e turbinas. Dificultar o acesso à água na caatinga pode muito bem ser uma sentença de morte para alguns animais. E não são apenas as onças que sofrem com essa situação. Parece que todos os animais da caatinga podem estar sofrendo. Falando em água, a outra parte cruel para os animais resultante dessa expansão de parques, o desmatamento. A abertura da mata em topos de colinas e a impermeabilização do solo para propósitos de construção e segurança são um problema imenso, não apenas pela perda da vegetação, mas também pelo impacto na coleta de chuva. Chuva e umidade, que já são escassas na caatinga, tornam-se cada vez menos eficazes se a vegetação não estiver nas colinas para ajudar na captação. O resultado é previsível. As poucas nascentes nos sertões correm risco de secar, deixando a fauna e flora desamparadas pela escassez d'água. Por último, os impactos nos pássaros.
tanto figurativos quanto literais. Podem ser vistos em vídeos no YouTube de pás acertando pássaros desavisados. Podem parecer montagens ou casos isolados, mas nos Estados Unidos, 500 mil de aves morrem para essas pás todos os anos. E moradores relatam uma diminuição considerável na população de pássaros nativos nas áreas com usinas eólicas. No momento, não precisamos olhar para os Estados Unidos, mas sim para o soldadinho de Araripe, a ave rara do Nordeste em risco extremo de extinção. A ave faz ninhos em nascentes e, com a diminuição das águas, risco de choque nos novos cabos de energia e risco de colisão com as pás, esse pássaro pode estar com os dias contados. Eles estão ativamente prejudicando o meio ambiente onde estão instalados e parece não haver um fim à vista para esse tipo de ocorrência. E aí eu te pergunto, cadê a energia sustentável? A intenção não era proteger nosso planeta e ao meio ambiente? Bom, pelo menos o impacto para a humanidade deve ser positivo, não? Se engana quem acha que só os animais estão sofrendo com essa expansão da energia eólica. Os impactos ruins e externalidades negativas dessas construções também afligem os moradores do interior. Não são poucos os exemplos. No sertão nordestino, na região do Seridó, no quilombo do Talhado, na Paraíba, existem grandes parques eólicos. Nem em Caetés, a terra natal do presidente da República, foi poupada. As reclamações não variam muito, seguem sempre um roteiro. Desde que chegaram, elas não param com o ruído. Primeiro tem as construções, caminhões, gritos dos engenheiros e instalações. Depois vem as torres eólicas de fato, com suas pás e turbinas, rugindo constantemente. Pode parecer algo pequeno para nós, estamos longe, mas o problema do barulho é que com a constância certa e o volume variável, pode acabar se tornando uma tortura. Alguns dos moradores relatam que passaram a frequentar mais o psiquiatra. Outros aumentaram a quantidade de remédios para dormir, ansiolíticos e remédios para a pressão, e até o gado da região. Muitas vezes a pouca riqueza que um pequeno dono de terra tem, acabam sofrendo com doenças relacionadas ao estresse de ter que escutar de dia e de noite os incessantes ruídos. Eu não sei vocês, mas se um mosquito pequeno zumbindo no meu ouvido por alguns minutos já me tira o sono e me deixa irritadíssimo, imaginem o dia todo um ruído que não para, com a janela fechada, nem tampando os ouvidos. É ainda pior quando você lembra que o povo do interior é acostumado a viver a vida inteira no silêncio da mata. As sombras no horizonte são outra reclamação. Dizem os moradores, outro dos prejuízos ignorados desses cataventos imensos. A enxaqueca e o mal-estar provocado por aquele vulto no horizonte é algo que atrapalha a vida de muitos no interior. Aqueles que habitam perto dos parques também têm suas casinhas invadidas pela sujeira, constantemente soprada em sua direção. A qualidade de vida, caída a um nível desumano, fica ainda pior quando pensamos na questão da água. Esse deveria ser um recurso para todos, mas sabemos que o sertão brasileiro é lar de secas violentas. E tudo isso é agravado para aqueles que moram perto dos parques eólicos. A quebra de aquíferos e cisternas com a construção também impacta diretamente a sobrevivência do povo. Afinal, a água no interior do sertão não é a coisa mais abundante. E os aquíferos que a construção não quebra, ela seca com a impermeabilização do solo no local da construção. Isso tudo enquanto eles invadem os locais habitados e impedem a circulação dos moradores perto das plantas do parque eólico. Já pensou nisso? Ter todas as suas liberdades tomadas e ainda ter que lidar com prejuízos à saúde por causa da construção de outro? Eu aposto que esse problema fosse em uma cidade populosa, a solução já existia e a multa já tinha chegado para a indústria. Mas no Brasil, o pequeno no interior não tem muito recurso. No final, eles suportam tudo isso sem conseguir reclamar, para depois ouvir nas propagandas que essa é a solução para o meio ambiente. Os impactos são devastadores, mas como estão acontecendo longe das cidades, não tem tanta importância. Para que estamos protegendo o planeta? Não é para todos viverem melhor no futuro? Então por que estamos piorando a vida de pessoas vulneráveis assim? Senhor presidente, aqueles seus conterrâneos, pobres da classe operária, que você jurou proteger, hoje estão sendo vítimas do futuro que você investiu e continua investindo. O que vai ser feito sobre isso? Entre 2011 e 2019, a Bloomberg New Energy Finance calculou que o Brasil investiu 187 bilhões de reais na matriz eólica de energia, tornando-se cada vez mais sustentável em sua produção de energia. Contudo, esse cálculo não consegue incluir em sua conta as externalidades negativas mencionadas anteriormente, que causam estresse, dor e sofrimento tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas que vivem nas proximidades dessas usinas eólicas. No entanto, para os donos do dinheiro, essas pessoas parecem importar pouco. O que importa é lucrar enquanto se finge resolver os problemas do mundo. Será que não existem outras alternativas? O mundo realmente precisa causar sofrimento às pessoas e à fauna do interior para ser sustentável? Talvez já exista uma solução.
A empresa The Archimedes, estudando turbinas de vento desde 2003, propõe uma solução inovadora. Seu fundador, Marinus Miermet, patenteou sua ideia em 2011. Ele imaginou que, em vez de termos enormes turbinas que produzem ruído no meio da natureza, longe das cidades, cada casa poderia contribuir com sua própria produção de energia. Uma solução descentralizada e distribuída como essa teria benefícios práticos em vários aspectos, como a ausência de ruído e um impacto ambiental consideravelmente menor. A inovação da empresa não para por aí. Eles utilizam uma tecnologia da Grécia Antiga, o parafuso de Arquimedes, de maneira inovadora para captar as correntes de ar. Esse novo método eficiente de captar a energia das correntes de vento torna o modelo mais compacto e acessível do que as enormes hélices que temos hoje em dia. Com uma base em um eixo rotativo, as pás do catavento sempre estarão alinhadas com os ventos predominantes, garantindo eficiência. A ideia seria que cada pessoa comprasse sua própria turbina para reduzir a conta de luz. Isso seria o sonho para qualquer brasileiro, uma folga nas contas que apertam cada vez mais. Normalmente, uma tecnologia passa por 2 estágios de adoção. Primeiro, o uso industrial ou governamental, e depois, a adoção pelo público em geral. Podemos observar isso com os computadores, que inicialmente eram usados apenas por universidades e militares em salas enormes. Mas quando os computadores pessoais foram inventados, a adoção cresceu, assim como a inovação e os usos dessa tecnologia. Dessa forma, segue o caminho da inovação tecnológica, com os grandes computadores sendo deixados para casos específicos e os pequenos PCs conquistando o mercado. Parece que as turbinas eólicas também seguirão esse caminho, e a Holanda será a vanguarda da inovação que traz os benefícios tão necessários para o planeta. Apesar de admirável, é uma pena que a Holanda esteja liderando, pois poderia muito bem ser o Brasil. Temos um enorme potencial da energia eólica. Grande parte da energia produzida dessa forma é no Brasil, e o país ainda investe 187 bilhões de reais nesses projetos. O Brasil continua o mesmo de sempre, atrasado mesmo quando quer ser o líder, e ineficiente mesmo quando gasta bilhões em um projeto. A liderança e planejamento não parecem ser coisas que se resolvem com mais verba ou mais atenção, mas sim uma mudança de paradigmas e reavaliação no método para chegar lá. Isso me faz refletir: quem se beneficia desse dinheiro? Para onde exatamente estão indo esses bilhões? Claramente, não estão sendo direcionados para solucionar os problemas das usinas eólicas. Posso garantir isso. O Brasil corre o risco de, mesmo investindo consideravelmente, ficar para trás de países que verdadeiramente buscam soluções para problemas, em vez de criar novas indústrias apenas para tributar. E o pior é que eu acredito que, se uma inovação como o Arquimedes chegasse aqui, ele seria apenas um imposto a mais saindo do bolso da população. Afinal, eles já tributaram o sol. Você acha que não tributarão o vento? Agora, se está preocupado com o futuro e com o poder de compra que só cai, afinal, somos brasileiros e moramos no Brasil, eu criei uma aula gratuita, onde ensino com maestria como pessoas simples podem ter resultados como esse. Se você se considera uma pessoa comum, sem grandes habilidades, é para você mesmo que fiz essa aula. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo, que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Agora, quer saber mais sobre a taxação do sol e como o governo está barrando a mais nova VEG do Brasil? É o que eu te conto nesse vídeo que está agora na sua tela. E se você gosta de um conteúdo geopolítico e militar, não perca tempo e conheça o Maestria Militar. É só clicar aqui na tela que eu te vejo lá. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!